para viver na terra, e Deus já avisou para o homem. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele diz: guarda, cultiva o jardim e guarda. Guarda de quê? Guarda porque aí tem ladrão. Ninguém manda ninguém guardar as coisas se não tiver um ladrão para roubar, né? E Jesus disse que Satanás veio roubar, matar e destruir. E Deus avisou então o primeiro homem, Adão, que ele deveria cultivar o jardim, mas também deveria guardar o jardim. Ou seja, proteger a sua morada, a sua família de um ladrão, de alguém que estava ali para roubar a imagem e semelhança de Deus, alguém que estava ali para roubar a paz, a união entre o primeiro casal, que estava alguém ali que tentaria de todas as maneiras roubar a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus. Mas o homem não vigiou. E nós sabemos que o apóstolo Paulo diz que o pecado entrou no mundo através do primeiro homem, Adão. Não foi através de Eva. O apóstolo Paulo diz bem claro: Eva, sendo enganada, foi enganada por Satanás, que entrou na serpente e falou então com Eva, mostrou, né, quando usou a maneira que ele sempre tentou os homens, através de três coisas, né, como o apóstolo João registrou: concupiscência, né, aí da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então ele vem sempre com essas três maneiras de fazer o homem pecar. E ele então chama a Eva e provoca nela o desejo de ser igual a Deus, e torcendo as palavras de Deus, e manda que ela olhe o fruto que Deus havia proibido que não comesse. E ela olhando, vem o desejo de experimentar, e ele então a engana, e ela experimenta daquele fruto. Mas veja bem que Adão não conversou com a serpente, o diabo não o enganou. Adão aceitou comer aquele fruto porque quis. Ele exerceu seu livre-arbítrio, escolher entre obedecer a Deus e não comer aquele fruto, ou então desobedecer a Deus, se rebelar contra uma ordem de Deus e experimentar aquele fruto. E assim ele pecou contra Deus, e a semente do pecado entrou no homem. Ele passou a se parecer com Satanás e não mais com Deus. A partir daí, os filhos que vêm de Adão, a Bíblia não diz mais como disse Adão. Adão, a imagem e semelhança de Deus. Se você ler em Gênesis, você vai ver que quando nasce Sete, a Bíblia diz que nasceu Sete a imagem e semelhança de Adão. Não é mais a imagem e semelhança de Deus, porque a semente do pecado estava já em Adão, e todos os seus filhos nasceram com essa semente. Todos os homens que nasceram depois de Adão nasceram parecidos com Adão, nasceram já com a semente do pecado em seu interior. Mas a semente só não seria capaz de produzir pecados. Para isso era preciso haver uma árvore que produzisse o fruto do pecado. Assim, quando a criatura humana ele tem chance de obedecer a Deus ou desobedecer, e ele escolhe desobedecer, ele está pegando essa semente, está fazendo com que essa semente floresça dentro de si, que ela cresça dentro de si. É como se ela estivesse aguando uma semente, cuidando da semente, para que ela produzisse, fosse uma árvore e produzisse fruto. E essa semente é do pecado, é maligna, e então o ser humano começa a produzir pecados, começa a produzir rebelião contra Deus. Então, quando Deus olha de cima, ele vê que todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Todos se pareciam com Satanás, não com Deus. E era preciso, então, restaurar esse ser humano. Era preciso que esse pecado fosse retirado. E ele só tem um jeito: o homem precisa morrer para poder ficar livre dessa semente maligna. Por isso que Jesus disse que é preciso nascer de novo. Como nascemos de novo? Ouvindo a palavra de Deus, nos arrependendo dos nossos pecados, aceitando Jesus Cristo, Filho de Deus, como o único Senhor e Salvador da nossa vida, reconhecendo que Ele pegou o nosso pecado, essa semente maligna que estava em cada um de nós, e levou sobre Ele na cruz do Calvário.
A ira de Deus é derramada sobre o pecado. Não é o pecador, mas o pecado. O pecado tem que ser vencido, tem que ser destruído. Existe o juízo de Deus sobre o pecado, sobre a rebelião do homem. Então esse pecado Jesus levou sobre ele, mas é preciso que você aceite isso, que você queira isso, senão não terá valor para você. Foi feito por todos, mas é preciso que você tome a decisão, que você se arrependa do seu pecado e que você creia que Jesus levou sobre ele esse pecado. Qual é o resumo dessa entrada do pecado? O Senhor, como é que foi essa rebelião então desse homem contra Deus? Como entrou esse pecado no mundo? A Bíblia diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Tomou Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Então ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. Então nós sabemos que essa foi a ordem de Deus, mas foi desobedecida. E quando o homem então come desse fruto, ele é expulso do jardim, lançou fora do jardim do Éden. E você pode ver Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo 15 a 17 também, versículo 21, 22, capítulo 3, versículo 6 ao 13 e versículos 22 a 24. E Paulo então diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e os homens, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja Romanos 5,12. E, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum só. Em Romanos 3, de 10 a 18, temos também esse resultado desse pecado, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E está escrito em Romanos 3, 23. Então todos os homens pecaram contra Deus e assim são separados de Deus. Então a ira de Deus vem sobre o pecado. Você pode ver, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 5 ao 6, que diz: porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E também você pode ver Romanos 1, 18 a 32, que diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. E Apocalipse 20, de 11 a 15, diz: a santidade de Deus tem sido ofendida, e a sua atual determinação de raiva, ira, eventualmente resulta então em um ato contra o pecado, contra os pecadores. O juízo de Deus vem sobre o pecado, isso é uma certeza. Não existe um pecado que não seja condenado. Então é preciso que nós recebamos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, crendo que Ele levou o nosso pecado na cruz do Calvário. Só tem esse jeito. Ouvindo então a pregação do Evangelho, mas nessa hora que nós nos arrependemos, é essa hora que nós nascemos de novo. Então a semente maligna do pecado é retirada de nós e o Espírito Santo vem morar em nós. Então essa palavra produz morte para o pecado e produz vida para Deus. É um morrer para o mundo, para o pecado, e um nascer para Deus, para a santificação, nascer para a perfeição. Então é um mudar radical de vida, é mudar de rumo, por isso chama conversão, convergir, mudar de rumo, mudar de direção. Nós estávamos indo no caminho do inferno, estávamos seguindo a rebelião de Satanás. Nós temos que mudar, convergir para Deus, seguirmos rumo à vida eterna com Deus no céu. Nós vamos ver aí o nosso questionário e através do questionário nós vamos passando pelos pontos estudados na revista e assim nós podemos ministrar nossa aula e também aprendemos mais dentro desse assunto. Número 3, aí a pergunta número 3, dentro da primeira parte da nossa lição, a rebelião contra Deus. Quais seres espirituais Deus criou para estarem ao seu lado? Então nós temos aí
segundo a palavra de Deus, pelo menos aí anjos, arcanjos, querubins e serafins. Na pergunta número 4, os seres espirituais que Deus criou para estarem ao seu lado possuíam o que os permitiu se rebelar contra Deus? Então, tinham o livre-arbítrio, ou a capacidade de decisão própria, se queriam seguir a Deus ou a Satanás. E, inclusive, o próprio Satanás, que antes era Lúcifer, se tornou Satanás, porque ele teve esse poder de decidir se queria ou não servir a Deus. A pergunta número 5. Em quem era e em quem se tornou ser chamado Estrela da Manhã? Colocando